Sigo com esse assunto agora do Irã, Estados Unidos, com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, tudo bem? Sempre um prazer tê-lo por aqui. Bem-vindo. Boa tarde, Lene, boa tarde a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite de vocês. Professor, além desse impasse diplomático entre Irã, Estados Unidos e todo o cenário da geopolítica, das relações internacionais, internamente o Irã vive um momento de insatisfação muito alto por parte da população, né? O quanto essa insatisfação popular interna pode ajudar, prejudicar, postergar esse possível acordo entre Irã e Estados Unidos? Olha, essa pergunta é interessante porque ela levanta uma questão concreta, que é a participação efetiva ou não de que agentes dentro do Irã nesse processo de negociações, né? Nós estamos falando de quem exatamente? O negociador-chave, o Araghchi, né, Abbas Araghchi, que é um porta-voz moderado, ele é de uma facção moderada dentro do governo, ele representa o presidente Pezeshkian e uma facção moderada. Dentro do Irã, ao outro lado, as facções bem radicalizadas em torno da Guarda Revolucionária. Foram estes, da posição mais radicalizada, que encerraram, a palavra é esta, né, com uma tragédia, com um massacre, né, as revoltas colocadas desde 28 de dezembro. Não há uma precisão se foram 3 ou 5 mil mortos. O fato real é que esmagou qualquer rebeldia dentro do Irã. A pergunta que você fez é básica. Quem fala pelo Irã? Quem vai assinar esse acordo? A ala moderada de Pezeshkian ou a Guarda Revolucionária? Isso aparece nas negociações. Porque o que os Estados Unidos querem do Irã, de forma assim, muito concreta, são 2 pontos básicos, né? Eles querem limitar o alcance dos mísseis balísticos, querem limitar a capacidade nuclear a zero e, principalmente, encerrar o apoio do Irã a grupos externos a ele. Isso é uma frase mais de efeito, porque o apoio do Irã ao Hezbollah e ao próprio aos Houthis e ao Hamas, Israel destruiu, né? Mas fica a questão central, né? Quem fala pelo Irã, quem assina esse acordo. Isso está presente nas discussões de Oman, né? Pezeshkian está falando por intermédio do seu chanceler, mas ele não é o poder, né? Então, de algum modo, isso aparece, inclusive, na postergação de qualquer acordo. E aparece também, como a Adriana mencionou, nas sanções. Os Estados Unidos apertaram, saíram da reunião, 2 horas depois, a Casa Branca anunciou sanções novas ao Irã. Não eram muito diferentes das habituais. Eles aumentaram a lista das empresas de navegação que correm risco se transportar petróleo iraniano. Foi isso. Colocaram mais 14 nomes nisso, e principalmente dois ministros iranianos. Então, não é nada novo, mas, de certa forma, traduz uma dificuldade extra para essas negociações. Pois é, justamente sobre esse ponto das sanções, né, e o posicionamento ali estratégico do Abraham Lincoln, esse porta-aviões americano. Professor, a gente pode entender isso apenas como um gesto de dissuasão estratégica ou realmente sinaliza uma mudança mais enérgica, mais agressiva na política externa americana com relação ao Irã? Qual é a intenção aí em volta desse posicionamento? É apenas dissuasão ou reforça uma maneira mais enérgica de tratar o país persa? A tua pergunta concreta é a seguinte: os Estados Unidos vão atacar isso, né? Eles reuniram força, é o que você apontou, Lili. Eles reuniram força suficiente para isso. Aí veio outra história. Os países árabes moderados, principalmente o Oman, né, é um deles, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, estão fazendo uma enorme pressão nos Estados Unidos para que os Estados Unidos não bombardeiem o Irã. Primeiro, porque vai fortalecer a Guarda Revolucionária, vai fortalecer a parcela do regime mais dura. Primeiro isso. Segundo, ninguém sabe até onde vai a resposta do Irã. Aí é que o bicho pega, para usar a linguagem dos meus alunos. Por quê?
Porque o Irã pode perfeitamente, como ele fez no fim de semana passado, fazer exercícios militares, e ele mostrou isso no Estreito de Hormuz. Esse estreito no Golfo Pérsico, é por esse estreito que passam, Lene, de 20% a 25% do petróleo consumido no mundo, dependendo da época do ano. Isso significa entre 20 e 25 milhões de barris, dos 100 milhões de barris dia que o mundo consome. Se isso acontecer, o preço do petróleo explode. Se o preço do petróleo explode com forte oscilação dentro, os países árabes avisam o Trump: você não vai conseguir ganhar a eleição, porque a gasolina vai subir nos Estados Unidos. É nesse contexto que se ocorrem as discussões em torno do possível entendimento entre Estados Unidos e Irã. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, ninguém sabe exatamente até onde irá a resposta iraniana. Por enquanto, nós só temos as falas. Será muito dura, mas o exercício militar de sábado passado sinaliza, Lene, que ele vai bater, o Irã vai bater, se for atacado, onde dói. E onde dói é o Estreito de Hormuz. Pois é, e você imagina, né? Muita gente pode se perguntar o que é que tem a ver Irã com os Estados Unidos ou até ao Brasil. Tem, o senhor acabou de falar, pode impactar até eleitoralmente falando, porque a gente fala de uma commodity que Sim. mundialmente tem essa referência do Golfo Pérsico, que interessante. Agora, professor, se continuar, por exemplo, essas tensões, impasses, falta de negociação Estados Unidos e Irã, isso pode aumentar a presença China e Rússia também no território iraniano? De que maneira isso afeta as relações entre esses outros países também? Esse ponto é essencial também, porque a Rússia não tem força, no momento, com as preocupações da Ucrânia, de fazer qualquer ajuda ao Irã, mas a China tem. Aí a conversa é de outra natureza. Se nós olharmos para a importância da China, você vai dizer, mas ninguém fala de China no Irã. Desculpe, é um engano. Né? Mais de 80%, quase 90% do petróleo iraniano é vendido para a China. É dali que eles tiram a sobrevivência do regime. Portanto, as sanções não atingem porque ela pega muito pequena a parcela. As empresas chinesas vão lá buscar o petróleo e pronto. Pior que isso, Lênin. É a China que alimenta o Irã dos insumos industriais básicos para o Irã continuar existindo, porque as sanções americanas, ninguém venderia coisas básicas para o Irã. A China vende, a China entrega. Então, a sobrevivência do Irã, de certa forma, está conectada diretamente à China. Portanto, a China é um player nesse jogo. Quando ocorreu o ataque de 7 de outubro, o Irã iria revidar o ataque de Israel, e o presidente Biden chamou Xi Jinping a São Francisco e pediu abre aspas, um favor. Por favor, segure o Irã. Eles fizeram isso, os chineses fizeram isso, seguraram o Irã. Então, de algum modo, a China é um partner, um parceiro do Irã. Isso vai ter responsabilidades no contexto geral do mundo, no contexto geral do mundo iraniano e no contexto geral mesmo geopolítico mundial. Como você bem lembrou, nenhum país fica imune a uma alta explosiva do petróleo. Pois é, diversos países do Oriente Médio, inclusive, pedem essas conversas para tentar aliviar a tensão. Não só o palco, né, dessa conversa hoje, sem resolução ainda, aconteceu em Omã, mas Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia, iniciaram rodadas de conversas também para tentar viabilizar esse acordo. Afinal, são agentes ali geopolíticos que estão diretas e indiretamente com esses efeitos que a tensão no Irã traz para eles, né, professor? Qual o mais sensível, na sua opinião, ou todos estão no mesmo patamar de igualdade em termos de possíveis... O mais sensível a preocupações, né, Lênin? O mais sensível, sem dúvida nenhuma, é a Arábia Saudita. Sim. A Arábia Saudita é o grande produtor. Metade desse óleo que sai pelo Estreito de Hormuz, pelo menos uns 9 ou 10 milhões de barris dia, estou falando de 9 a 10 milhões de barris dia,
passam por ali da Arábia Saudita. Isso significaria um embate no mundo muito sério, muito complexo. Isso atingiria até o Brasil pela explosão dos preços de petróleo. Isso não há dúvida nenhuma. Então, a Arábia Saudita é o primeiro, o mais preocupado. Eu chamo a atenção, né, que quando começou o embate das repressões iranianas e que o Trump ameaçou atacar o Irã quando iam ter aquelas execuções, aquelas penas de morte, lembra disso, daquele rapaz iraniano? Mohammed bin Salman fez um telefonema, que é o príncipe, que na verdade é o poder, né, do reinado da Arábia Saudita, fez 2 telefonemas a Trump pedindo calma, porque ele sabia exatamente o que pode acontecer com os recursos dele, com o óleo iraniano, com o óleo da Arábia Saudita. E ele não quer isso, né? De algum modo, o Irã ainda é, talvez, o ponto mais sensível no Oriente Médio, depois, evidentemente, de Israel. O Irã é, talvez, o centro mais nevrálgico de uma nova geopolítica. É de lá que a gente tem que olhar um pouco qual será a reação chinesa, qual será a reação, inclusive, global a esses novos acordos que os Estados Unidos querem para Gaza. Uhum. Professor, o senhor falou do Brasil, além do petróleo, além dessa questão de preços, em quem sabe economia, inflação, quais outros impactos o Brasil pode sentir com a possível extensão desse conflito iraniano? Porque a gente lembra aqui que diplomaticamente o Brasil se coloca mais, às vezes, alinhado ao Irã do que outros países, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que foi, né, na posse que aconteceu no Irã, e a gente lembra que enquanto a posse nos Estados Unidos, a gente teve só uma representação com um nome de nível inferior a um presidente ou vice-presidente da República. Isso traz algum recado com relação à posição diplomática do Brasil quando a gente fala de Irã e Estados Unidos? Esse ponto é interessante porque qual é o papel, por exemplo, do restante do mundo observando essa crise, né? É um jogo geopolítico muito forte, do qual nenhum país, claro, os menores, mas nenhum país médio fica excluído, inclusive o Brasil, né? O Brasil joga uma posição que quanto mais nós tivermos uma tensão forte no Irã, menos nós teremos um jogo geopolítico no mundo mais claro, né? Então, isso vai significar, principalmente, uma contraposição dos Estados Unidos no Oriente Médio que vai dificultar outras soluções. Qualquer ataque no Irã hoje tornaria ainda mais complexo uma solução em Gaza. Embora o Irã hoje não tenha como ajudar o Hamas, o jogo de forças dentro do mundo árabe seria impossível ele não resistir a isso. É a chamada desse tom. Para o Brasil, isso pode ter impacto até nas nossas exportações. Então, esse quadro é um quadro sensível, sim, e que preocupa a todos. Não é de graça que o mundo inteiro está de olho nessas negociações. Não é só o acordo nuclear com o Irã. Isso é um pedaço, e talvez aqui um pedaço menor. É que tipo de papel o Irã terá no futuro. Claro, depois que nós resolvermos a questão de quem fala pelo Irã, se são os moderados ou se são os radicais. Quando falamos de um possível futuro aí desenhado, principalmente na política interna iraniana, o Reza Pahlavi, ele continua, ou ele é, na sua opinião, não sei se continua, porque eu não sei, não me recordo aqui se o senhor já trouxe alguma opinião a respeito dele, como sucessão para esse regime ditatorial iraniano. Ele seria um nome, professor, na sua opinião? Olha, é bastante difícil fazer prognósticos em torno disso, né? Porque a gente não sabe, ninguém sabe exatamente quais são os vínculos do neto do Reza Pahlavi dentro daquele contexto, né? Porém, a figura dele é uma figura muito, vamos dizer assim, posta de lado, tanto pelos moderados como pelos radicais iranianos. Toda a Revolução de 79 foi feita porque o Irã, de um modo geral, se cansou com aquele regime. Depois,
ficou bem visível, e isso já foi motivo de reportagens no Guardian, motivo de reportagens no New York Times. Que tipo de projeto tem o sucessor do Reza Pahlavi Neto? Qual é o projeto dele? O projeto dele é colocar algumas companhias petrolíferas de volta na posse dos recursos de petróleo no Irã. Na prática, é um projeto muito mais financeiro, econômico, é um projeto muito mais de recursos quase pessoais do que do ponto de vista político. É difícil dizer a representatividade política do filho, do neto do Shah no contexto iraniano, mas é bastante provável a gente apostar que ela é bem pequena. Pois é, né? Enquanto isso a gente vai seguir acompanhando. Agora, professor, ainda falando dessa possível sucessão que ainda não tem como a gente realmente prever, ou pelo menos cogitar, até lá a gente olha para uma juventude iraniana, que inclusive juventude essa faz parte muito das manifestações que trazem esse novo momento bastante sensível, né, internamente, porque o termômetro está lá em cima em termos das manifestações e satisfação popular. Essa juventude iraniana, ela é disruptiva, professor? Como é que a gente observa essa juventude cada vez mais presente? Essas manifestações, elas têm algum efeito ou tendem a ter algum efeito prático, seja em termos de sucessão ou qualquer outra de indignação a ser atendida? Ou o regime iraniano é tão ditatorial que, independente das manifestações, eles continuam firmes e fortes nas convicções dele ali presente? Eu ficaria com a tua última frase, é muito boa. As convicções firmes e fortes. Eu estou olhando a tua expressão de pena. É exatamente isso, Lene. É exatamente Ai, que triste. Isso, né? É exatamente isso, Lene, né? A tua expressão diz tudo, né? Que é exatamente a impossibilidade desse novo Irã falar por si. Se você pudesse ouvir esses jovens iranianos, eles vão te dizer que eles não querem nem o Pezeshkian e muito menos a Guarda Revolucionária. Eles querem um Irã moderno. Sabe, sobre Irã, a gente precisa sempre lembrar um fato. O Irã é um país muito jovem, Lene. Em 2010, o Irã fez talvez a sua mais movimental, mais comentada censo. E foi um comentário muito forte, porque mais da metade da população iraniana, há 2010, ou 15 anos atrás, ele tinha menos de 30 anos. Era o país mais jovem do mundo. Mesmo, só perdia para alguns países africanos, mas muito pequenos. O Irã é um país de 80 milhões de habitantes. Então, onde praticamente há 15 anos atrás, mais da metade tinha menos de 30 anos. Sim, teve uma curva demográfica, tudo isso como em todo o mundo, mas é um país bastante jovem. Eu chamo a atenção, Lene, e isso é um ponto importante para a gente lembrar, que a Guarda Revolucionária só conseguiu conter as manifestações, aí muito chato falar isso, com tiros na cabeça. Há uma matéria do Guardian que é terrível. Logo na primeira semana, um repórter do Guardian conseguiu entrar num hospital iraniano, né, e pôde testemunhar, inclusive com fotos, os tiros eram dados na cabeça, né, miravam a cabeça, tiro de balas reais, né. Foi assim que acabou Portanto, ninguém sabe exatamente quantos foram os mortos. Oscila alguma coisa entre 3.000 e 5.000. Mas foi desse jeito que a Guarda Revolucionária conseguiu conter a juventude iraniana, a bala, né? Então, de algum modo, talvez a gente tivesse que olhar mais para o Irã e perceber que essa juventude tem um outro projeto de Irã. Quem tem alguma dúvida sobre isso é só ver o cinema iraniano e ver que tipo de demonstração eles fazem, exatamente do que você falou, de um mundo iraniano mais jovem, desligado, seja do Pezeshkian, da ala moderada do regime dos ayatolás, seja da ala mais radical. Professor, isso se a gente entrasse na esfera da mulher no Irã, aí teria conversa, olha... Sem nenhuma dúvida, então... sem nenhuma dúvida. Se nós entrássemos... Porque essa última explosão foi uma explosão
social. A explosão de 2 anos atrás, de 2022, de 4 anos atrás, Amini, né? Mahsa Amini, em torno de uma jovem turca que, porque deixou uma mecha de cabelo para fora, foi presa e morreu na prisão. Portanto, e aí explodiu, mas naquela vez foram 500 mortos. Agora se colocou possivelmente um zero ou mais nesses mortos. Você tem Professor toda a razão. Se Leonardo, mora na mulher iraniana, aí fica pior ainda. vai ter tempo para conversar sobre isso. Agora terminou o tempo aqui, mas foi um prazer tê-lo no segunda edição nessa sexta-feira, professor. Um prazer sempre falar contigo, aprender contigo. Ótimo final de semana e até a próxima. Eu que agradeço o convite e a boa conversa, Helene. Um abraço a Obrigada. todos. Boa noite. Obrigada. Até mais.